É isso aí, pessoal. Boa noite. Então, voltando novamente aqui, nós vamos falar hoje sobre um tema muito atual e relevante, que é sobre teletrabalho, os impactos, desafios e oportunidades. E hoje, como eu havia dito, tanto eu quanto a Simone, nós participamos de um evento no TRT. Então, nós temos algumas notícias aí, né? Algumas novidades para trazer para vocês também. É isso mesmo, pessoal. Então, assim, quando a gente fala de teletrabalho, a gente pensa muito, assim, num contexto que nós vivenciamos aí recentemente, o Covid-19, né? O Covid-19 veio uma pandemia, algo inesperado, que acabou ali movimentando toda a economia, toda a sociedade, isso mundialmente. E como que criou-se, né, começaram a se criar questões sobre de como continuaria o trabalho no meio daquele caos que a gente vivenciava. E aí, com tudo que a gente vivenciou, né, tivemos aí o teletrabalho, que foi uma opção de ajudar as pessoas a continuar trabalhando, mas no seu confinamento, que era em casa. Mas a gente sabe que pós-pandemia, isso ainda se persistiu e se persiste ainda no mercado de trabalho, só que ainda traz alguns desafios e alguns impactos disso, né? Então, muitas empresas ainda, mesmo depois da pandemia, não retornaram mais ao seu estado físico, então muita gente já não voltou para os prédios comerciais. E, por outro lado, também temos as empresas que têm uma modalidade híbrida, né? Que tem lá os seus dias de dentro da empresa e os seus dias em casa, e aquela que totalmente já aboliu a questão do teletrabalho, do trabalho remoto, e aí está totalmente presencial. E aí vem o grande desafio, né, Stephanie? Como organizar isso? Né? Como que a legislação prevê quais são os direitos, quais são os deveres, né? Os desafios das empresas em trazer de volta os seus funcionários. Os seus funcionários querem voltar, né? Querem manter aquela correria do dia a dia nos prédios comerciais, nesse caos que é a nossa cidade aqui em São Paulo. Então, tudo isso tem gerado uma grande discussão, não só dentro da parte das empresas, mas juridicamente. E isso a gente foi hoje nesse evento que a Stephanie falou. Então, muitas coisas a gente aprendeu e entendeu e conseguiu visualizar o desafio, não só dos empresários, mas do próprio judiciário em debater esse assunto. Né? Então, assim, o teletrabalho está previsto no artigo 75 da CLT, e ali ele traz uma modalidade de trabalho fora dessas grandes corporações, mas com todos os direitos trabalhistas, né, Stephanie? Exatamente. E uma coisa interessante que foi falado lá nesse evento, e que é até importante trazer, é essa questão do impacto que traz. Não só impacto econômico, mas ambiental. Tá? E essa foram uma das discussões também, e que, inclusive, o debate está levando em consideração também a pauta 2030 e, efetivamente, todo o impacto que vai... assim, essa pauta 2030, ela objetiva o quê? Por mais que a gente já esteja caminhando para lá, né, estamos em 2024, que qual que é o objetivo? É que o país cumpra algumas daquelas 17 metas lá, né, que a gente chama as ODS lá. E dentre elas tem essa questão do ESG, o desenvolvimento sustentável, essa questão da inclusão, tá? Foi falado. E aí o que aconteceu? Como a Simone falou, teve a Covid, todo mundo teve que trabalhar, a maioria, né, remotamente. Acabou o período, né? Conseguiram lá, então, fazer a vacina, todo mundo imunizado, volta ou não volta? E as pessoas, a princípio, tiveram um impacto, né, de trabalhar. Às vezes, muitas delas ficaram resistentes, né, a ter que usar tecnologia, não sabia, teve que aprender. Mas depois que ficaram, aí depois não quiseram mais voltar. Falaram, peraí, agora eu consigo estar mais próximo da minha família, eu consigo otimizar meu tempo, fazer outras coisas. Não vou perder mais 3 horas da minha vida, 4 horas, como nas grandes capitais, né, e no trânsito. E aí, como algumas empresas têm feito? Algumas falam, não, vai voltar para 100% presencial, não tem o que fazer, vai ter que voltar. E outras, para não perder talentos, falou, não, vamos reter aqui, vamos fazer um híbrido. Trabalha alguns dias no escritório, outros dias remotamente.
E outras empresas não. Gostou tanto dessa modalidade remota, que economizou, a nossa empresa vai operar tão somente de forma remota. Então, nós temos várias modalidades, vamos dizer assim, né? Cada empresa adotou uma forma, aí, vamos dizer assim. E tem muitas pessoas que estão resistentes a voltar efetivamente a trabalhar presencialmente. E aí, sobre isso, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, inclusive sobre as decisões, né, Simone? Que, inclusive, trouxeram lá com relação a isso, essa volta obrigatória, vamos dizer assim, vai ter que voltar agora presencialmente. Então, a legislação, então, ela está lá prevista, tem uma legislação específica, né, Simone, que é a 14.000, 442 de 23. De 2023, e já tem lá a inserção na própria CLT, do 75A, que vai até o 75E. Bom, e quando a gente vai... a Simone já definiu aqui o que seria o teletrabalho, né? É muito importante também mencionar para vocês que essa modalidade de teletrabalho, ela deve estar prevista no contrato de trabalho, tá? Ela é uma modalidade específica, então, de acordo com o artigo lá 75C, tá? Deve, inclusive, especificar ali as atividades que serão realizadas pelo empregado. E uma das responsabilidades também, que tem que estar prevista ali, inclusive o empregador ele é responsável pela saúde e segurança também desse empregado. Então, ele tem que instruir os empregados sobre as precauções para evitar ali doenças, né, e acidentes de trabalho. E um dos cases que o pessoal trouxe lá nessa palestra é uma decisão lá na Espanha, em que a empresa foi condenada porque o funcionário sofreu um infarto em casa. Então ela foi condenada, tá? E aí o que acontece? Os empregados, né, com relação à responsabilidade da segurança, eles têm que assinar um termo, né, de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Então é importante também que o empregador ele realize o quê? Treinamentos também. Principalmente, né, Simone, essa questão de ergonomia. Porque a gente trabalhando sentada, fala aí, tem que ver essa questão da... Aí a gente vai entrar na questão dos custos e ferramentas de trabalho. Porque essa estação de trabalho tem que ser ergonômica. Seja a cadeira, né, o notebook. Não é trabalhar, vai da cama ou do sofá sem postura alguma, né? Então tem que garantir que você vai estar ali sentadinho de forma correta, de forma que não vai prejudicar ali a sua coluna ou mesmo causar, né, alguma tendinite. E aí cabe também ao empregador, então, definir no próprio contrato quais são os custos que serão cobertos, desde gastos, né, com internet, ou mesmo, seja internet para usar próprio notebook, ou mesmo celular também, né? Os equipamentos, a empresa vai fornecer, de repente, o notebook, ou não, vai ser o próprio empregado que vai usar o próprio notebook dele, né? A infraestrutura, né? E todo o reembolso relacionado ao teletrabalho. Bom, esse aí foi basicamente o que tem que ser observado efetivamente. Tem mais E a alguma coisa para falar? Não, só complementando aí o que você falou, na realidade, essa Agenda 2030 tem essa ideia de reduzir entre inúmeras questões, né? São várias ODSs que tem lá, mas tem algumas principais aqui que a gente tem debatido e debateu-se hoje, a questão de inclusão, da perspectiva de gênero, inclusão da questão deficiência, enfim, de toda a questão do trabalho e justiça social. Mas quando a gente fala dessa agenda, parece que é uma coisa meio que absurda, mas na verdade isso já vem desde 2015, né? Essa tentativa de reduzir até 2030, ou seja, a gente já está em 2024 e o que a gente percebe no mercado de trabalho é que cada vez mais está distante esse universo de inclusão, de um teletrabalho, enfim, das pessoas aceitarem criar uma cultura organizacional de forma diferente e mais empática. Mas qual que é a discussão do teletrabalho hoje? Muitas empresas são resistentes não só na questão da legislação, né, porque como a Stephanie falou, você tem que ter um contrato individual, ou coletivo também é permitido, que você tenha que colocar as cláusulas específicas onde você quer que trabalhe, a forma que trabalha, a jornada, a gente sabe que não pode ultrapassar as 44 horas semanais, tem que ter uma hora de intervalo, o salário, enfim,
um local de trabalho, muitas vezes a pessoa precisa estar num local um pouco mais silencioso do que um local mais barulhento, enfim, tudo isso você pode moldar dentro do contrato de trabalho, desde que esteja especificado ali, né? E qual é a resistência hoje? E muito se julga da questão do teletrabalho. As empresas acreditam que os seus funcionários não trabalham, né? Ah, está em casa, não está fazendo nada, está em casa ali, não está prestando atenção, não me atende, e joga a culpa aí na questão do teletrabalho. E, na verdade, não é um teletrabalho, né? É uma coisa própria, que a empresa não tem a estrutura, não faz o treinamento daquele funcionário, né? Então, isso é muito importante. Quando você usa dessa modalidade, ali a empresa tem que entender e atender a estrutura para aquele funcionário. Então, aquilo que a Stephanie falou, tem que ter a ferramenta adequada, a tecnologia adequada para um eventual controle de pontos, seja tecnologia ou por um sistema login logout, enfim, você tem que dar todas as ferramentas para aquele trabalhador ou teletrabalhador possa executar suas atividades. E isso é o desafiador, né? Porque essas pessoas acabam ficando um pouco isoladas desse universo das empresas. Então, às vezes, ela trabalha com o seu computador, ela não tem ali acesso a alguém do RH para poder falar, e muitas vezes a empresa nem sabe que ela está lá. É Contrata verdade. e nem lembra que ela está lá trabalhando. Então, a gente fica nessa discussão, né? Tem as vantagens da economia, da redução de custo, né? Lá se discutiu também essa questão da redução da emissão de carbono, porque as pessoas ficam indo e vindo com seus carros e transportes, o tempo que está em casa, né? A redução da emissão aí de carbono diminui, então, ou seja, ajuda no clima, né, na questão da mudança climática. Então, inúmeras discussões giram em torno do teletrabalho. O teletrabalho veio para ficar, é uma questão que não é passageira e é uma tendência que a gente precisa se acostumar. Tanto o trabalhador, que precisa entender a sua função como teletrabalhador ali, a sua responsabilidade, e a empresa, quando ela adquire esse tipo e esta modalidade, as suas responsabilidades com aquele teletrabalhador contratado. Então, é um desafio, mas é muito bem-vindo, né? A desvantagem que a gente viu e se discute é essa questão da falta de inclusão social, porque a pessoa se isola, muitas vezes as empresas esquecem, não participa, né? Numa eventual promoção, quem está lá na empresa sempre é o que está visto, né? E o que está em casa é aquele que não é lembrado. Então, tudo isso tenta se equilibrar essa balança. Mas nós temos que lembrar que a gente não tem só uma classe específica de trabalhador. Essa é uma modalidade que pode auxiliar muito na inclusão social, né, Stephanie? Isso. E até falando, pessoal, aí que está falando das ODS, o que é ODS, né? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Como as Nações Unidas, né? Então, todos aqueles que fazem parte, né? Tem esses os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E dentre uns que foram debatidos lá, foi a ODS 5, que fala do empoderamento das mulheres, essa questão de da igualdade de gênero, né? Aí você fala, mas já tem lá um artigo que fala lá da equiparação, tudo, né? Mas foi o que foi discutido lá. A gente, quando fala isso, não é só a questão de igualdade salarial, não é verdade? É a questão da mulher ali estar à frente dos cargos, por exemplo, de gestão, por exemplo. Não só a questão de isonomia, vamos dizer assim, salarial, mas estar à frente. E ela trouxe um caso também lá, que a Austrália se comprometeu a aumentar, né, as pessoas que trabalham, né, vamos dizer assim, na Força Aérea em 40%, ter mais mulheres. Porque quando ela fez uma análise, uma auditoria, ela viu que só tinha homens ali. Não, mas o meu compromisso é que tenho mais mulheres, então, operando aqui no espaço aéreo, né? Então, essa questão, inclusive tem a legislação atual, né, que trouxe essa questão lá como é que fala? De divulgar os salários, tudo, a quantidade de pessoas, aquele relatório do próprio governo, teve uma lei aí. É Isso. relatório de Então, transparência.
de transparência. Então, na verdade, o objetivo não é só a questão do salário em si, mas que tenham mais mulheres efetivamente trabalhando em postos que sejam de liderança, enfim. O objetivo também foi esse, da legislação. E aí, como você falou, da ODS 11, que você vê como as coisas estão interligadas, né? Quando a gente fala do teletrabalho, você vê a importância desse tema. Porque, dentre desses objetivos de desenvolvimento, nós temos a ODS 11, que fala sobre as cidades e comunidades sustentáveis. E aí a gente tem essa questão da mudança climática. Você vê agora, recentemente, o Rio Grande do Sul sofreu aquela catástrofe, e agora, sabe Deus quantos anos, né, serão aí para poder reerguer, né, todo um estado, efetivamente. Então, não tem um negócio que é para o futuro, né? Ah, é 2030, o negócio é agora. Nós já estamos vivenciando isso. Então, isso tem que mudar. Você vê os impactos do aquecimento mesmo global, essas mudanças climáticas. A gente está vivendo agora o El Niño. Estamos em pleno inverno, olha o calor que está. Né? Então, é muito importante que a gente tenha uma visão ampla. Ah, mas o teletrabalho é ruim. Não, então, tem os aspectos positivos também. E tem também a questão você falou da questão tecnológica, da empresa. Vai trabalhar, você vai... A gente aqui está na capital, né? Estamos bem, vamos dizer assim, servidos, né, com a internet boa, mas e os outros estados? Pessoas que trabalham em lugares mais longínquos, vamos dizer assim. Aí a ODS 10 fala sobre a questão da redução das desigualdades. Então, é preciso que haja também a redução, vamos dizer assim, né, da desigualdade para que todos, de fato, tenham acesso e possam também trabalhar de forma remota. Tenham uma internet, vamos dizer assim, de qualidade para poder acessar. E hoje nós temos, inclusive, empresas que fornecem internet via satélite. Né? Então, o Estado também, ele tem que estar ali junto, né? Inclusive nessa questão de locomoção. Se a gente tem bastante transporte, por exemplo, que são mais ecológicos, vamos dizer assim, você não vai ficar andando de carro. Se eu tenho possibilidade de me locomover, né? De um transporte público, por exemplo, para que eu vou usar o carro? Ficar parado no trânsito. Então, é um trabalho, vamos dizer assim, em conjunto, né? Empresas, pessoas ali e o próprio Estado também. E, bom, falando um pouquinho também sobre a questão do contrato, né? Só para passar assim, o contrato, então, ele vai ter que ter ali a definição do teletrabalho, vai ter, obviamente, a identificação das partes, as atividades que a pessoa vai realizar, tá? O local de trabalho também é muito importante, tá? Vai ter que deixar claro, porque, de repente, o empregador, ele não quer que esse empregado trabalhe em um determinado lugar. Por exemplo, ele vai trabalhar num bar, por exemplo. Um espaço que tem um bar, enfim. Não, eu quero ele trabalhar na casa dele. Ou então, num espaço coworking X. Né? Hoje em dia tem muita estação de trabalho nesse espaço coworking. Então, é importante definir isso. Tá? De repente, ele pode falar, é remoto, mas eu não quero que seja na casa, por exemplo. Pode ser também. De repente, a empresa é em outro estado, por exemplo, lá na Bahia. Contratou alguém em São Paulo, né? Mas ele quer um espaço específico para trabalhar. Ele pode também exigir isso. Por exemplo, eu posso garantir que ele tenha condições boas de trabalho, de economia, porque eu sei que aquele espaço Working X, por exemplo, ele oferece mesa, né? Uma estação de trabalho, uma internet boa em X lugar. Então, não deixa de ser remoto, porque você não está na Bahia, por exemplo. Olha só como é interessante, né, Simone? Pensar todas essas características, tá? As ferramentas, equipamentos, então vamos pensar aí, desde o computador, software, tá? A gente mesmo trabalhou, né, de casa, então a gente tinha o pessoal de TI, né? A Simone também pode falar, que entrava, né, aquele Ndesk lá, entrava na tua máquina, instalava todos os aplicativos, sistemas para acessar, para ver prazos, né? As outras coisas, né? Então, tem que ter um suporte também, essa pessoa para poder ajudar você a instalar as coisas. Se você fizer tudo por conta própria, também você vai ter, às vezes, fica limitado, né? A gente também não é expert, né? Em TI. Então tem que dar esse suporte também, né? E principalmente também, que é uma coisa que às vezes não tem, é o reembolso de despesas, né? Porque você está em casa, você está ali consumindo a sua internet, energia também, né? Energia, internet, o próprio telefone. De novo, a gente já falou, né, efetivamente, da questão de saúde e segurança do trabalho, para evitar doenças, né? Ou até mesmo uma queda, né? Sei lá, a estação tem que estar toda organizada, não vai poder ficar fio de um lado, fio do outro, não escorregar, enfim, trupicar, cair e vira a machucar.
e outra coisa importante também é... uma outra coisa importante que a gente pode deixar de falar, Simone, que eles falam essa questão da proteção de dados também. Que Sim, isso tem que ficar muito claro também, essa questão da confidencialidade, porque às vezes a empresa ela tem um sistema, ela consegue monitorar tudo que você está, de repente, acessando, né? Lembra que ele falou até dos cursos? Então ele dá uns cursos para a pessoa aprimorar tudo, mas ela consegue ver que você tem, de repente, está fazendo uma outra coisa, né? Imagina, você tem a máquina que é sua, pessoal. Então passou o horário de trabalho, você ainda continua usando, a empresa está monitorando você ali, por exemplo, remotamente. Então ela sabe tudo que você está acessando. Então, esses dados têm que ser confidenciais. Então, é importante isso. Muito importante isso. Tá, gente? Tem é mais uma outra verdade. coisa que queira complementar? O pessoal também está Não, escrevendo aqui, deixa eu ver. é isso aí. Eu ia falar A agora. Acho que Nicole. a Nicole aqui, ó, exato. Quem é visto não é lembrado. É, de fato, esse eu acho que é um desafio das empresas, né? Acaba esquecendo desses funcionários. É, Não há nenhuma má vontade, às vezes. É que às vezes o RH ali não comunica ou não tem aquela. Eu vou dizer uma fiscalização, mas não é, é uma preocupação mesmo com aquela pessoa, né? E acaba olhando só para quem acaba indo dentro da empresa. E isso é uma das desvantagens de estar ali no teletrabalho. Mas isso é o que a gente falou no começo, é uma criação de uma cultura organizacional que precisa ser revista em uma estrutura, porque é simples a gente culpar um sistema novo de teletrabalho por uma perspectiva de que como algo negativo, sendo que isso não é. Né? É quem está ali implantando essas estruturas é quem está fazendo da forma errada. é verdade. Carol aqui, Carol colocou. Onde eu trabalho funciona melhor, deixa eu ver ali. Funciona melhor o híbrido. A bagunça, quando estão todos os advogados no escritório, é caótica e atrapalha o andamento do trabalho. Mas a questão de assistência, para quando tem algum problema tecnológico, é mais precário de longe. Concordo com você também, Carol. Eu particularmente já senti isso na pele também. Às vezes, quando você volta, né, para o presencial, é um converseiro, né? O pessoal fala, e aí não vai para trabalhar, vai para bater papo, efetivamente, né? E aí fica aquele, parece que tá uma feira livre, né? Você não consegue nem se concentrar efetivamente para fazer o trabalho, é. Mas é verdade. Às vezes você não Você vê aquela consegue, gente, pergunta, né? focar. Você É, fala, o não que eu consegue. vim fazer aqui? Se eu soubesse, eu ia ficar em casa. Aí você fica desesperado, você fala, gente, tem tanta coisa para entregar. E esse povo nesse converseiro, a gente não consigo. E aí entra essa questão do problema tecnológico, que às vezes também você precisa, de repente, fazer um. No caso, a gente que é advogada aqui, precisa fazer um protocolo e tá dando um problema no PJE. Né? E às vezes é porque fala que não tem o token, não tá instalado, não sei o quê, e você já tentou sozinha resolver. Olha o tempo que você pede. Aí você tenta chamar o pessoal de TI, cadê? Nem responde. Não, chama pelo Teams, não sei o quê. Aí você pede um tempo, cria aquela ansiedade, fica ali ansiosa para poder resolver o problema, você não consegue dar vazão efetivamente ao trabalho, né? Então é importante mesmo ter sempre alguém ali para assessorar também. Né? Também, deixa remotamente, se vira aí, se tem um problema ali. Não. Não, mas é desesperador, porque eu falo que eu já passei isso. Gente, é desesperador. Você tenta fazer Não, um é negócio pior de um que é jeito, sempre na fala, pior meu Deus. hora que você precisa, né? Não, imagina fazer uma audiência virtual, porque agora tem um monte de audiência virtual. E aí, não, o Zoom tá dando um problema, gente. Você precisa ter alguém, né? Para de fato assessorar, pra você não perder. Imagina, perder uma audiência virtual porque não tá funcionando o, o, Não, eu tive essa o experiência aplicativo. recentemente. Eu tive audiência marcada, teve audiência, não teve. Nós ficamos 40 minutos, o sistema não funcionou, ela não conseguia redigir a ata, não entrou ninguém da tecnologia ali para auxiliá-la. Foram 40 minutos ali, todo mundo se olhando e ela desesperada, auxiliar da juíza. E para no fim ela falar, olha, peço desculpas, mas não tem condições, não está funcionando o sistema e não tem o que fazer. E aí a gente ficou vendida ali na tecnologia que não funcionou. Tiveram que É remarcar verdade. audiência. E acontece, né? E aí a gente Muito, passa é por algumas muito comum. dificuldades mesmo. Bom, e aí a gente ia falar da questão da inclusão, que eles, até antes da gente dar continuidade aqui, a questão da inclusão para pessoas com deficiência. Que essa é uma nova visão que a gente tem que ter também. Que a gente fala, por exemplo,
às vezes o fato de a gente usar óculos, a gente já tem uma deficiência, né? Para a gente mudar também o nosso olhar com relação a essas pessoas, porque a gente também tem que se incluir nessa situação. Então, deram um exemplo, Exatamente. tem um prédio lá, vai, com 200 unidades, mas 3 atende pessoas com deficiência. Quando, na verdade, todos os locais deveriam estar preparados para pessoas com deficiência, porque a gente está sujeito a passar por diversas coisas durante a nossa vida. Seja, sei lá, um acidente, ou, sei lá, a gente tinha tem alguma limitação, né? Então, o próprio o secretário, né, falou que ele usa uma prótese, em razão de um acidente que sofreu. Ou então porque a pessoa tem diabetes tipo 2, não cuidou, enfim, não cicatrizou, teve que amputar. Então, quer dizer, você nasceu, vamos dizer assim, uma pessoa são, porém, ao longo da vida aconteceu outras coisas. E, além mais disso, é a questão do envelhecimento. Hoje em dia as pessoas estão vivendo mais. Então, tudo tem que ser pensado para isso. Né? Essa questão da inclusão, mas pensando não só em pessoas efetivamente que podem ter nascido já com algum tipo, né, de deficiência, que seja auditiva ou mesmo visual, mas em outras circunstâncias que nós mesmos vamos também envelhecer. E aí, eles falaram também que é um grande desafio hoje em dia também incluir essas pessoas. Incluir essas pessoas também, dar oportunidade para essas pessoas no mercado de trabalho. Porque muitas ainda têm o quê? Preconceito para contratar. E um dos exemplos que ele deu lá é que uma das pessoas que foram contratadas, assim, desenvolveu um trabalho excelente, motivou outros empregados, porque a pessoa falou, nossa, essa pessoa com um probleminha que ela tem, ela ainda consegue fazer coisas. Ela é competente para fazer. Então, da importância, né, Simone, eles falaram, de contratar também. E aí, inclusive, eles É, a falaram para gente, divulgar, depois a gente vai colocar, né, na live, a cartilha, né, que o próprio Estado de São Paulo que desenvolveu, para a inclusão de pessoas com deficiência. E aí depois isso. divulgo para vocês também. O que é interessante é que essa discussão de inclusão dentro das empresas já não é de hoje. A gente já sabe, né, que tem a legislação em que coloca cotas, então as empresas precisam cumprir determinadas cotas, e a gente sabe, né, a gente vivenciou aqui, vivencia com empresas, a dificuldade que é de se contratar. Por N motivos, né? Porque a questão do preconceito acontece, a questão de dependendo da atividade, determinada pessoa com deficiência não pode ser compatível àquela atividade, que pode ser perigosa, ou quando é compatível, não acha um profissional, a dificuldade. Então, assim, é muito difícil, e a autuação e a fiscalização é alta. Né? Então, o que precisa se criar dentro dessas empresas, que cumprir cotas não é uma obrigação no sentido, eu preciso cumprir, senão vou ser multado, porque a gente sabe que a multa ali, a autuação, a infração é alta. Mas não, isso tem que ser algo natural, porque essas pessoas precisam fazer parte da sociedade, elas estão fora ali. Tem deficiências que não atrapalham em nada na atividade, muito pelo contrário, são pessoas ali que podem agregar e muito, né, como a Stephanie falou e deu aí um exemplo. Então é preciso que as pessoas encarem isso como algo natural, e não que, eu preciso porque eu preciso cumprir uma cota. Não, não é isso, até porque a lei de cotas não é para ir nesse sentido. Né? Isso me lembrou até, outro dia eu estava assistindo aqui nas redes sociais um rapaz que mora no Japão, é um brasileiro que mora no Japão, para você ver como lá em determinados lugares as pessoas já estão anos-luzes na nossa frente, né? A gente tem muito que aprender ainda com esses países que estão à nossa frente. E ele foi numa cafeteria, ele mostrou que tinha lá as pessoas, mas os atendentes são robôs. E esses robôs falam com você que, na verdade, esses robôs são monitorados por pessoas lá das suas casas, são todas pessoas que têm uma determinada deficiência. E isso é muito legal, para você ver como o teletrabalho ali foi uma inclusão social. Então você foi lá sozinho na cafeteria, quer conversar, um robozinho ele te serve, senta e conversa com você. E você vê na telinha da televisão a pessoa que está lá do outro lado. Olha que Então você não está incrível. só vendo o Muito robô, é muito interessante. incrível.
E aí a pessoa É, lá conversando com você, você pode ficar lá conversando com ela, mas o mais interessante é que os robôs são ali dirigidos por pessoas com deficiência. Então elas não precisam estar fisicamente. As empresas podem criar esses mecanismos, colocar as pessoas para trabalhar das suas casas, né? Não sim, precisa estar ali no ambiente. Né? A mesma coisa mães que retornam aí das suas licença maternidade. É possível fazer essa transição. Coloquem elas para trabalhar, use o teletrabalho para elas voltar ao mercado de trabalho aos poucos. e não Depois, demitir. se ela puder, e não demitir, exatamente, entendeu? Hoje tem mecanismos para isso e as empresas são muito resistentes em usar o teletrabalho. Mas talvez é por falta de conhecimento e estrutura mesmo. É verdade. E é interessante destacar aqui 4 pontos, né? Eles trouxeram, inclusive, decisões recentes. Inclusive, até no LinkedIn eu postei também um artigo falando sobre decisões recentes, né, de empregados públicos que têm filhos com transtorno do espectro autista. Essas pessoas conseguiram na justiça a redução do trabalho, da carga horária para poder cuidar dessas crianças, porque elas têm uma demanda muito maior, né? Uma criança naturalmente já demanda muito dos pais. Mas uma criança que tem um transtorno do espectro autista também ela demanda mais. Então essas pessoas conseguiram na justiça a redução da carga horária para poder cuidar dessas crianças. E teve algumas outras que entraram com ação, uma delas também é a questão do ônus da prova para retorno presencial, quer dizer, em que pese, né, foi o que uma desembargadora falou lá, a empresa que determine se vai trabalhar presencial ou não, quem entrou com a ação, ela falou assim, por que eu tenho que voltar presencial se eu estou entregando muito bem o trabalho de casa, né? Então, por que eu vou ter que voltar? Entraram também com um pedido de tela de urgência para manter o trabalho de forma remota. E aí, por fim, né, teve uma decisão também que a empresa ela foi obrigada a autorizar, né, a manter a pessoa no teletrabalho, porque ela demonstrou, quem ingressou com a ação demonstrou efetivamente que ela não poderia trabalhar presencialmente. O trabalho dela efetivamente teria que ser de forma remota. Então, essas decisões são decisões recentíssimas, tá? Tem muitos estudos que foram realizados analisando-se a legislação já de fora do país, né? De Portugal, Espanha, Itália. E de Portugal foi uma coisa bem interessante, que é importante a gente falar também, que lá também está previsto no próprio contrato o direito à desconexão, que é você, depois do sua carga horária, você desconecta. Desconectou, então você não pode ser acionado depois. É o direito à desconexão, né, para não prejudicar, né, o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, principalmente para aqueles que trabalham em casa. Exatamente. Então, no frigir dos ovos, se vocês olharem com muita profundidade, a legislação está aí para auxiliar cada vez mais o teletrabalho, as novas formas de trabalho, né? Que não é só o teletrabalho, a gente sabe que estão se criando novas formas de trabalho. Mas precisa que as pessoas mudem os seus comportamentos. Porque não adianta ter legislação, ter decisão judiciária, ter jurisprudência, se a cultura não muda. Nós estamos vivendo uma era diferente. Então não adianta a gente ficar resistente a uma coisa que vai acontecer. Vai acontecer, né? Esse exemplo que a Stephanie trouxe. Precisou entrar com ação para pedir a redução de jornada. Ela precisou recorrer à justiça para que ela pudesse ter o direito que foi violado, que ela não pediu nada mais além do que cuidar de uma criança com uma necessidade especial. Gente, não precisaria fazer isso se a empresa tivesse uma cultura. Exatamente. Então, assim, Exatamente. precisa olhar com outros olhos, a gente precisa olhar o mundo com outros olhos. E eu acho que isso vem, né? É uma coisa que eu sempre falo nas minhas discussões aqui, eu e a Stephanie, a gente sempre chega na mesma conclusão, vem da base, gente. Isso é educação, tem que ver lá dos pequenos, lá na hora do estudo, lá na hora ali, ó, que a pessoa está aprendendo, ajudar ele já a criar esse pensamento crítico e essa empatia pelo outro. E quando amanhã ele for empresário, ele for um líder, ele consegue ver, visualizar a dimensão
o respeito ao outro, a inclusão ali na empresa, que é o que a gente não consegue visualizar, a gente está distante, né? Que eu falei do começo, essa discussão da Agenda 2030 começou em 2015. É, Pensou que daqui 15 anos já estaria uma parte reduzida, e a gente não andou, está não muito mesmo. distante, estamos em 24, a gente não andou. Então, assim, Exatamente. né, é só olhar, assim, abre aqui o jornal pela manhã, só tem notícia ruim, as pessoas não conseguem criar mecanismos e ferramentas para melhorar a vida ali, não só no ambiente do trabalho, mas no seu dia a dia, na sua rotina. Saúde Sim. mental ficou uma questão absurda. As pessoas estão adoecendo, o índice de ações trabalhistas com doença ocupacional, burnout, e agora esse tal de burnout aí também, que quem trabalha em excesso, gente, isso está virando uma loucura, É verdade. É, né? tem Então as que, pessoas precisam exatamente, tem repensar. que repensar efetivamente. E um dos pontos também que a gente aprendeu hoje lá, e que é importante, que ainda não tem sido visto, é a questão da negociação coletiva. Eles disseram que ainda o sindicato está um pouco tímido ainda, né? Inclusive com relação ao estágio. Para fazer uma negociação coletiva, nesse aspecto, até para quem faz o estágio, para trabalhar aí remotamente. Colocar lá as condições ali de trabalho, as ferramentas, né? Vai reembolsar ou não vai? Vai pagar alguma gratificação? Ou vai pagar vai ter uma ajuda de custo? Que os outros países, eles já, de França, que foi mencionado lá, França, Portugal, Espanha, eles utilizam a maioria, né? Todas as negociações coletivas. São negociações coletivas. Então, tudo que for feito lá pelas empresas, eles têm uma negociação coletiva. Então, o sindicato é importantíssimo nesse aspecto também para poder melhorar aqui também essas condições aqui de trabalho. E aí, para sintetizar aqui, né, quais são os principais assim, problemas que nós temos hoje, né, no teletrabalho? É a questão do controle de jornada. Às vezes também a empresa não tem essa dificuldade, né, de monitorar as horas trabalhadas, não são todas que têm um sistema que vai analisar. A questão do custos e reembolsos, né? A maioria tem alguns desentendimentos, né, sobre quem arca com os custos de equipamento, internet, energia elétrica. A questão de saúde e segurança, a questão principalmente de ergonomia, tá? A comunicação, a questão que você muito bem mencionou, a questão do isolamento e falta de interação. Né? O direito à desconexão, então a pessoa, foi até que eles falam, a questão principalmente o WhatsApp. Hoje em dia, o que a pessoa faz? Ela pega, ela manda um e-mail para você, não contente, ela manda um WhatsApp. Né? Não dá nem a pessoa Verdade. a oportunidade da pessoa respirar para ler o e-mail. Não, já chama no Skype ou no Teams, né? Que agora. Então, olha isso, gente. Aí você, como é que você concentra para fazer sua atividade efetivamente? Peraí, você já mandou e-mail, você manda o WhatsApp, você chama no Teams, gente, sabe? Tem que ter um planejamento ali também, até mesmo sobre a forma de comunicação ali que você vai ter com o empregado, né? E também não deixar a pessoa de forma isolada também. Exatamente. Essa questão do direito à desconexão, então, não ficar acionando o empregado. Ah, por exemplo, deu um horário de trabalho, não vai ficar mandando WhatsApp 10, 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, gente. Sobre uma coisa que a pessoa pode ver no dia seguinte, tá? E a formalização contratual. Muitas pessoas trabalham e não têm contrato. É inexistente, não existe, tá? Ou então, se tem, é um negócio muito genérico, não traz as especificidades que nós mencionamos. E em razão disso, a gente tem aqui algumas decisões em que as empresas foram condenadas, seja por reembolso de despesas, porque efetivamente não pagou, né? A pessoa Uhum. conseguiu provar, olha, eu gastei X reais de energia, gastei X de internet, tal, quero reembolso. Conseguiu. A questão da hora extraordinária, tá? A pessoa ficou trabalhando ali do horário, e aí ela consegue comprovar, não só por meio de e-mails, mas no próprio WhatsApp, né? A questão, teve um também empregado que ele entrou com a ação porque ele acabou ficando adoecendo, né? Teve doença na coluna, porque também estava sentado no lugar inadequado, não tinha uma cadeira adequada, enfim. E essa questão do próprio contrato. A pessoa trabalhou como se o empregado fosse ali, né? Também não tinha contrato.
e aí teve que reconhecer vínculo, enfim. Porque essa questão que a gente falou é muito importante. A própria legislação prevê que tem que haver um contrato com todas as especificidades que nós tratamos. Bom, acho que é isso, né, Exatamente. Simone? A gente trouxe aí de forma, enfim, todas as implicações, né? E o olhar que tem de cuidado, né? Pensando que não só na inclusão que você vai trazer para as pessoas que você vai contratar, mas também no impacto ambiental de você ter uma pessoa que trabalhe remotamente também. Uhum. Exatamente. E assim, pessoal, o teletrabalho, aquilo que eu falei, veio para ficar, não foi uma coisa temporária, né? A gente está vendo aí, como a Stephanie trouxe lá no começo, a questão dessa tragédia do Rio Grande do Sul. É um estado ali que está sofrendo os impactos, e uma das formas de se reestruturar vai ser através do teletrabalho. As pessoas vão voltar a trabalhar ali nas condições que tem, e vão voltar das suas casas até tudo se reestruturar. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? Então, é uma modalidade que veio realmente para ajudar as pessoas. A gente sabe das suas vantagens, da qualidade de vida que se melhorou, né? Você pode estar mais próximo da sua família, mas em contrapartida, é um grande desafio para todos nós, né? Não só os empresários, os trabalhadores, né? Os teletrabalhadores, e para nós também aqui no jurídico, como advogados, assessorando as empresas, e também o próprio judiciário, né? Que tem sido bem difícil, ó, na questão do julgamento, porque tem que se fazer todo um tratamento diferenciado quando a gente traz essas questões. Porque é uma questão muito nova, é desafio para todo mundo, então precisa-se ainda há muitas discussões, principalmente com relação ao acidente do trabalho, até onde vai a responsabilidade da própria empresa, não vai quando o teletrabalhador ali sofre algum acidente. Então, assim, ainda é um assunto que não dá para se definir, é isso, ponto, a jurisprudência está assim e ponto, não é, estamos longe de chegar, porque são formas novas de trabalho, mas precisa se olhar. Já existe uma previsão legal, já existe ali na CLT, mas ainda tem muito, muito a se caminhar. Sim. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente poderia ficar horas, né, Stephanie? Porque isso aqui não se esgota, a gente poderia estar aqui Não, falando, não, tem falando, muita falando. coisa mesmo, né? Que foi Tem muita falado coisa lá, e né? vai vir Realmente. muita coisa aí. Né? Então, assim, o meu recado é aos empresários que mudem as suas organizações com mais empatia, com, com a relação à questão da inclusão, com estruturas e ferramentas de tecnologia para os seus teletrabalhadores, aos pessoal que atua, né, aí no home office, também busquem os treinamentos, participem também, né, colaborem com as empresas e aproveitem essa oportunidade quando a empresa lhe oferece condições para isso, né? E aos sindicatos aí também que volte a olhar com outros olhos para que possa ajudá-los aí nas negociações coletivas, a olhar o teletrabalho e as pessoas que estão ali nessa condição. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver dúvida, ficamos à disposição. O vídeo vai ficar gravado aí para quem quiser assistir depois. Se você conhece alguém que está nessa condição e quiser repassar o vídeo, fique à vontade. Se quiser também participar aqui com a gente também em outras lives também, estão super bem-vindos. Espero vocês da próxima quarta, né, Stephanie, com outros temas, e a gente espera poder voltar aqui também falar do teletrabalho com novidades, com mais atualidades aqui para vocês. Com certeza. Pessoal, boa noite, Nicole, Carol, os demais que participaram aí também. Muito obrigada. Uma boa noite a Obrigada, todos. pessoal. Obrigada, pessoal. Um beijo e até semana que vem, se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau.